No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou. Os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério ficou. Sejam bem-vindos, a esse nosso primeiro vídeo. Meu nome é Rosângela, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, e vou estar desenvolvendo a minha dissertação de mestrado com vocês. E o nosso primeiro vídeo é uma introdução sobre o conteúdo de artrópodes. Então, eu espero que vocês gostem e se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo na próxima aula. E vocês também podem pausar o vídeo, para assistir novamente a parte que vocês não compreenderam bem. Então, até mais e fiquem com nosso vídeo. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, nossa aula de hoje é sobre o grupo dos artrópodes. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender quem são os artrópodes, onde eles vivem, como eles são, o que eles são, se vocês conhecem algum deles e qual a importância deles. Então, como vocês podem ver nessa imagem, todos esses animais pertencem ao grupo dos artrópodes. Com certeza, no dia a dia de vocês já se depararam com algum deles. Apenas alguns desses, que são animais microscópicos, que a gente só vê com auxílio do microscópio, Mas essa é apenas uma pequena parcela de artrópodes que existem no mundo. E ainda existem espécies que também não foram descritas. E de onde vem a palavra artrópodes, Vem do grego artrópoda, Que significa o quê? Artro significa articulado e poda, que significa pés, ou seja, pés articulados. Como vocês podem ver, na imagem, dessa formiga, que é um inseto e também é um artrópode, nos seus apêndices, nas suas pernas, nós podemos ver umas pequenas constricções que são essas articulações. Os artrópodes são o grupo mais diverso de animais que existe em nosso planeta, Entre as espécies de animais descritas, 80% são artrópodes e estima-se que seja uma quantidade de 90%, que ainda não foram descritas, Então, todos os artrópodes, eles possuem apêndices articulados, que é a característica que dá nome ao grupo. E existem 3 tipos de apêndices, que são as pernas, que servem para a locomoção, as peças bucais, que têm a função da alimentação, e as antenas, que têm função sensorial. Esses animais, eles também apresentam importância ecológica e econômica. Eles são fonte de alimento para diversas espécies de animais, inclusive para o ser humano, como é o caso do mel, e para outros animais, como nós sabemos que anfíbios, aves, que se alimentam desses animais. Alguns eles são considerados pragas, como é o caso de gafanhotos, das borboletas, onde as lagartas elas vão se alimentar de muitas plantações. Alguns eles são venenosos, como as aranhas, os escorpiões, lacraias, e outros são transmissores de doenças, como é o caso do mosquito, a Aedes aegypti, que transmite a dengue, E hoje, transmite também, a chikungunya e a zika. E existem várias características que permitiram a diversidade do grupo artrópoda. E uma dessas características é a presença do exoesqueleto. Esse exoesqueleto ele é formado por quitina, E em alguns artrópodes ocorre a impregnação de sais minerais, É o caso dos crustáceos, já que eles vivem em regiões, que tem água. E esse exoesqueleto, que ele é externo, é diferente do nosso esqueleto, que é interno, e nós somos animais vertebrados, diferente desses que são invertebrados. Eles conferem sustentação, proteção e impedem a perda exagerada de água. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos uma cigarra liberando o seu exoesqueleto antigo, e essa parte mais clara é o animal. E a base escura, como vocês podem ver aqui, é
o exoesqueleto antigo. E aqui nós temos também, esse é o animal e esse é o exoesqueleto. Outra característica é o voo, né? Alguns artrópodes, como os insetos, eles desenvolveram asas, né? E essa capacidade lhes concedeu a possibilidade de chegar a diversos ambientes, né? É o que ocorre com as abelhas, com as libélulas, moscas, vespas e também mosquitos. Outra característica importante nesses animais é a metamorfose. Os artrópodes eles passam por modificações, né? Esse processo de metamorfose, onde o indivíduo ele vai liberar o exoesqueleto, ele se chama equidise, né? E existem também insetos que não possuem a metamorfose, então seu desenvolvimento ele é indireto. E existem aqueles que têm desenvolvimento direto, né? Onde o indivíduo ele já nasce semelhante ao adulto. E essas características, elas permitem uma diversidade de hábitos alimentares, né? Ou seja, ele diminui a competição entre espécies, pois a alimentação de uma larva de borboleta é totalmente diferente de seu adulto. Enquanto a larva se alimenta de folhas, né, de plantas, o adulto ele vai se alimentar do néctar. E já no caso de um desenvolvimento de uma metamorfose incompleta, como ocorre aqui no gafanhoto, o indivíduo jovem ele é semelhante ao adulto, ele apenas difere em tamanho e maturidade sexual, né? Então, esse indivíduo, nessas fases menores, ele é chamado de ninfa. Outra característica é que diz que é o processo de secreção de um novo exoesqueleto. A muda é o processo de perda, e enquanto o indivíduo ele libera o velho esqueleto, ele vai produzindo um novo. E o esqueleto abandonado, né, chamado de muda. Isso acontece em todos os artrópodes, tá, pessoal? Não somente nos insetos. Aqui a gente tem o exemplo da cigarra, né, que é o que a gente mais vê na natureza, mas também ocorre, né, nas aranhas e também nos crustáceos. Outra característica é a segmentação. O exoesqueleto dos artrópodes ele é dividido em segmentos endurecidos, que são chamados de tagmas, né? A fusão desses segmentos. Nos insetos, nós temos os segmentos de cabeça, tórax e abdômen, né? 3. Já nos aracnídeos, nós temos apenas 2 segmentos, que é o cefalotórax, como vocês podem ver nessa imagem, né, aqui na aranha, e o abdômen.